É uma alegria hoje nós podemos estar aqui, celebrar a ceia do Senhor. Hoje nós temos aqui um casal precioso, são filhos dessa casa, são pessoas que têm aí gasto a sua vida servindo ao Senhor. E talvez alguns irmãos, muitos conhecem com certeza, mas alguns novos não conhecem. Então eu gostaria que eles viessem aqui à frente, nós vamos apresentá-los. Pastor José Pereira e pastora Miriam, que estão fazendo um trabalho bonito ali em Carnalbeira da Penha, Pernambuco. Vamos glorificar o Senhor pela vida deles. Pastor José, eu tenho assim uma gratidão muito grande, eu e minha esposa, porque no começo da minha fé ele teve muita participação na nossa libertação na palavra e espiritual também. Então eu glorifico a Deus que eles estão aqui hoje. Hoje nós vamos ouvir a palavra com eles. E eu gostaria, junto com a igreja, que vocês estendessem as mãos para cá. Vamos orar pela vida desses servos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor tem algo para falar conosco hoje. Pai, toma a vida desses servos do Senhor, que tem trabalhado, meu Deus, nos lugares onde o Senhor tem os enviado e plantado. Senhor, em nome de Jesus, que hoje, nessa hora, nessa noite, o Senhor use de uma maneira muito especial a vida deles, com poder, com unção, com revelação, com graça vinda do Senhor. Pai, nós como igreja, nós os abençoamos e somos gratos pela vida deles aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica na liberdade, pastor. Amém. Graça e paz, amados. Muito bom estar aqui com vocês, ver muitos rostos novos, que bênção. Ver meu irmão também, que está aqui, o Napoleão, que bom. Ver todos vocês, uma alegria muito grande. Mas eu vou passar a palavra para a Miriam. Hoje nós queremos falar um pouco do amor nas 3 dimensões. E ela vai falar da última dimensão. Então ela vai falar um pouquinho do chamado, né? Como diz um pastor amigo nosso, o grande perigo de você orar é Deus responder a sua oração contando com você mesmo, para a resposta da sua oração. E então eu queria que a Miriam falasse um pouquinho, desse uma saudação, falasse como Deus falou com ela, né? Sobre o chamado para a Carnalbeira da Penha. Então ela vai falar, vou passar a palavra para ela e depois eu entro com a palavra então. Graça e paz, queridos. É muito bom estar aqui com vocês. Nascemos aqui e louvamos ao Senhor por ver essa igreja caminhando e crescendo e sendo uma bênção nessa região. Mas assim, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite sobre o chamado de Deus. E tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Então, que os seus ouvidos estejam bem afinados à voz do Senhor nesta noite, porque Deus fala. Se tem algo que Deus ama fazer, é falar. Você vai perceber na palavra, em vários textos e livros, e disse o Senhor, e o Senhor disse, e o Senhor falou. E quando ele visitava Adão, era exatamente para conversar com ele. E Deus não perdeu essa característica. Ele perdeu alguns ouvidos. E muitas vezes nós temos algumas dificuldades para manter os nossos ouvidos afinados ao Senhor. Mas antes de falar alguma coisa aqui, eu queria só dizer que enquanto eu estava aqui e ouvindo os louvores e tão gostoso ouvir a voz de todos vocês cantando, eu pensei que nós precisamos entender que existem outros que precisam cantar conosco. E eles estão escondidos muitas vezes. Eles estão nas tribos, eles estão nos povos. E eu fiz até questão de anotar aqui uma canção que vocês acabaram de cantar, que é uma mensagem, não para ser cantada para ele, mas para ser anunciada. Aquele que morreu como cordeiro e ressuscitou. Essa mensagem precisa ser proclamada àqueles que ainda não o conhecem,
aqueles que ainda não sabem que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. E queridos, quando nós cantamos ao Cordeiro que venceu, Santo. Eu imagino quantas pessoas precisam cantar isso ainda. Quantos precisam celebrar junto. Não é tão gostoso quando nós estamos aqui? É algo maravilhoso no nosso espírito, mas existem pessoas que não conhecem essa realidade. E nós somos prova disso, que existem pessoas aqui, pertinho de nós, dentro do nosso Brasil, que não conhecem essa realidade. Que estão perdidos dentro dos matos, das tribos ali. E eles não conhecem essa verdade. E quando nós cantamos e declaramos isso, nós estamos assumindo que nós sabemos desta verdade. E nós não podemos detê-la conosco, porque um dia nós daremos conta a Ele de não ter proclamado. Então que o nosso coração queime, e todas as vezes que você estiver aqui celebrando ao Senhor, dançando, pulando, você faça isso com muita alegria, mas você se lembre que alguém não conhece esta verdade e precisa conhecer. Precisa que isso queime no nosso coração, queridos. Porque se teve a ordem de Jesus que permanece até hoje, a ordem que um pouquinho antes de subir ele disse: ei, vão e façam discípulos das nações e dos povos, anunciem, batizem, ensinem. E essa ordem não perdeu a sua importância diante da correria do nosso dia a dia. Essa ordem permanece a mesma. E quando diante dele nós nos encontrarmos, essa foi a única ordem. Você fez discípulos das nações, e eu louvo a Deus que essa é uma igreja missionária, mas isso deve queimar no nosso coração e não perdermos esse foco, porque esta é a ordem que permanece. Vão e façam discípulos das nações, dos povos, das tribos. Essa é a nossa maior responsabilidade como igreja. Se nós não fizermos mais nada, mas fizermos isso, nós cumprimos a ordem de Jesus. Mas rapidamente, falando nesse assunto, eu quero dizer que Deus fala, Deus nos chama, e talvez Deus esteja falando com você já há algum tempo. Algumas pessoas perguntam, como vocês foram parar no sertão? E eu quero dizer para vocês que muitas vezes, até aqui nesse púlpito, meu marido pregava e dizia assim: eu tenho um sonho de voltar para o sertão, porque ele é de lá, nasceu lá e veio muito pequeno para São Paulo. E ele dizia, eu tenho um sonho de voltar para o sertão. E muitas vezes, sentadinha aí no banco, eu falava, só se for sozinho, porque eu nunca vou. Mas nunca falei isso, pensava, né? Eu não, meu misericórdia. Eu pensava. E aí, ele muito sabiamente, e maridos, fica aí uma dica para vocês, quando vocês precisarem que algo aconteça e a sua esposa não está entendendo, ore, não fique falando, mas ore. Ele nunca chegou para mim e disse assim, Miriam, pensa aí, tá? Porque nós vamos ter que ir para o sertão em algum momento. Nunca oramos sobre isso. Mas ele começou a despertar no meu coração um desejo de conhecer Carnalbeira. E nós fizemos isso algumas vezes, alguns anos, desde 2013, em algumas equipes missionárias. Então nós íamos para lá, visitávamos e voltávamos. E numa dessas visitas, um dia, nós estávamos finalizando um dia, e eu percebi algumas crianças assim, pequenas, muito bravas, nervosas, irritadas. E lá tem muitos cactos, né? E um desses menininhos pegava um cacto assim com as mãos e batia nas paredes, assim, nos muros das casas. E aquilo me chamou muito a atenção. E nós saímos da visita e essas mesmas crianças foram se distanciando de nós. E era um lugar escuro e já tarde, pequenos. E aí eu pensei, meu Deus, crianças pequenas na rua. E queridos, quando eu olhei aquelas 3 crianças, eu ouvi, foi audível,
o Senhor disse assim: vocês darão destino a essas crianças. Quando eu ouvi aquilo, meu coração gelou, porque eu falei, se eu contar isso para ele, ele vai querer vir embora para cá. Eu não posso falar. Mas eu sempre observei um princípio, e eu disse, Deus, eu nunca quero oferecer resistência ao Senhor. Não me permita oferecer resistência quando o Senhor falar comigo. E então os dias passaram, chegamos em São Paulo, e eu fui levar os professores da nossa congregação para um curso. E chegando lá, o tema do curso era ensinar as nossas crianças a ouvir a Deus, porque Deus fala. E fizemos o curso, enfim, e no final tinha uma aula prática. E eu disse, Senhor, só o Senhor sabe disso, mais ninguém. E o Senhor sabe, me conhece, sabe do que eu preciso para entender se isso é ou não a tua vontade. Porque eu já tinha visto muitas pessoas, por emoção, se lançar ao campo, e eu não queria isso. Então eu falava, Deus, o Senhor me conhece, sabe que eu tenho um coração para obedecer, mas eu preciso saber que é o Senhor que está falando comigo de fato. E aí, terminou o curso e nós tínhamos uma aula prática. E uma das professoras disse, olha, agora vocês vão entrar nessa sala, e nessa sala tem um baú, e dentro desse baú tem muitas coisas, muitos objetos. E vocês vão orar antes, tinha algumas cadeiras, vocês vão orar antes sobre alguma coisa que você precise que Deus fale com você. E aí você vai levantar, vai até o baú e vai colocar a sua mão e retirar um objeto de lá. E quando você retirar o objeto, Deus vai responder a sua oração. Eu, como não sou mística, fiquei meio assim, mas orei e fui. Quando levantei, queridos, e eu coloquei a minha mão dentro daquele baú, vieram alguns papéis, e eu escolhi e tirei um papel. E quando eu tirei o papel, está na minha Bíblia, inclusive, era a estrada de Carnalbeira da Penha. Todos os dias, esses dias nós fazemos compra na nossa cidade, não tem mercado. Então nós fazemos compra em uma cidade a 1h20 da nossa casa. E todos os dias, todas as vezes que nós vamos até lá, quando nós voltamos, está lá aquela imagem. E aquilo fala para mim, por mais dificuldades que vocês tenham, fui eu que chamei vocês para cá. E aí Deus falou aquilo. Mas eu fiquei, minhas pernas tremeram, e eu falei, não é possível. Aí ela disse, agora vocês vão para a última sala. E lá tem algumas crianças que estão orando por vocês há mais de um mês e jejuando. E essas crianças vão dar uma palavra de Deus para cada um de vocês. Nós fomos, quando eu entrei numa sala, nessa sala tinham várias mesinhas e crianças sentadas, menininhas, meninos, pequenininhos. E ela me direcionou e falou, você vai ali. E aí quando eu cheguei naquela mesa, tinham duas menininhas magrinhas, pequenininhas, sentadas, balançando as perninhas. E ela olhou para mim e falou, como você chama? Eu falei, Miriam. Aí ela, posso orar por você? Pode. Ah, Jesus abençoa. Aí quando ela terminou, ela disse assim, Deus falou para mim que você vai para um lugar. E Ele colocou algumas balinhas coloridas nas suas mãos. E você vai levar essas balas para as crianças e tornar a vida deles colorida. Queridos, quando isso aconteceu, eu falei, pronto, Senhor, não precisa fazer mais nada. Eu me rendo, não precisa, nós vamos. E Deus então começou a trabalhar e colocar tudo o que precisava ser feito para que nós deixássemos tudo ok aqui. E nós estamos servindo em Carnalbeira da Penha, para você que não nos conhece, é uma cidade no sertão de Pernambuco. Uma das cidades que quando nós chegamos lá, era a cidade menos evangelizada do Brasil. E lá hoje nós temos um projeto, o Projeto Cacimba, que você pode encontrar no Instagram. E nós hoje acolhemos 50 crianças semanalmente na base. Chegamos lá, nós não tínhamos absolutamente nada. Simplesmente uma garagem, onde nós abríamos a garagem e acolhíamos as criancinhas que estavam passando, o pé machucado, porque muitos andam sem calçado lá, o pé todo machucado, aí a gente lavava os pezinhos dele, já falava de Jesus, e aí acolhia o outro que estava com problema,
E servíamos pipoca depois daquele tempinho ali com eles sentados no chão. E nós falamos, quando nós saímos daqui, nós tínhamos um sonho. E na minha mente eu sabia que Deus ia gerar. Mas nós não tínhamos absolutamente nada. Nem uma perspectiva, só de obedecer e ir. E quando nós começamos a servir com aquilo que nós tínhamos, Deus começou a escancarar as portas. E aí nós falávamos para eles, olha, um dia, eu falava para eles assim, um dia nós vamos ter a nossa casa, a casa de vocês, porque muitos deles não tinham, né? Não têm, enfim, situação muito precária, crianças vulneráveis. E ali nós compramos uma primeira mesa. E aí eles iam. Aí conseguimos ir para um lugar que nós colocávamos 40 crianças num espaço minúsculo, com calor de 40 graus, sem janela, sem ventilador. Aí a gente falava, mas Deus vai dar uma casa para a gente. Eu fiz uma caixa para eles escrita, Deus pode. E aí todas as semanas nós orávamos e dizíamos, coloca lá aquilo que você crê que Deus pode. E eles colocavam. E aí nós inscrevemos o nosso projeto em uma empresa, AMES, e tinham muitos projetos lá, e o nosso projeto foi contemplado, e nós construímos a primeira base, lá em Carnalbeira da Penha, onde hoje nós acolhemos essas crianças, e quisemos fazer o mais excelente possível, porque essas crianças não tinham absolutamente nenhum recurso, muitos nem um banheiro conheciam, e José sempre falava, nós vamos fazer o melhor banheiro, o melhor para eles. E hoje eles chegam ali sabendo que eles têm uma casa ali. E agora nós construímos já o nosso segundo prédio, onde são as salas. Mas tudo isso eu quero dizer para vocês, queridos, porque Deus tem sido tremendamente maravilhoso e tudo o que acontece ali são milagres de Deus. Nós oramos, nunca pedimos, mas oramos e Deus envia. Oramos e Deus envia. Então nós estamos tranquilos com isso. Sabemos que nós vivemos ali milagres diários, né? Mas estou contando tudo isso com uma finalidade. Nós não temos mérito algum nisso. Eu costumo dizer que somos como marionetes ali. Sabe aquela marionete? Deus move e a gente se mexe. Deus move, não temos mérito algum ali. E Deus move, sabe através de quem? Daqueles amantes de Jesus. Dos amantes do Cristo, Deus se move através deles. Mas eu estou contando tudo isso para você com uma finalidade. Assim como Deus falou comigo, não tenho diferença alguma de você. E a ordem dele não é para missionários, José e Miriam, ou outros missionários que já passaram por aqui. A ordem dele é para a igreja, para aquele que se tornou filho. Ou seja, talvez você diga, mas Deus nunca falou sobre isso comigo. Será? Será? Então, ore ao Senhor e diga, Pai, o Senhor tem falado comigo sobre isso. Talvez você não vá a Carnalbeira da Penha, a Maria que você fosse. Talvez você não vá. Talvez você não vá a outras terras. Mas você pode ir de outras formas. E talvez você possa ir àquele que está do lado do teu trabalho, que está se perdendo. Então, queridos, ouça o Senhor. O nosso Deus, Ele fala. E Ele não nos chamou simplesmente para nos assentarmos todos os domingos e celebrarmos juntos. A igreja é lugar de movimento. Todos os textos que você não vai encontrar algum texto na palavra que te oriente a ficar, a sentar. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Existe uma carreira que precisa ser corrida, uma carreira proposta. Desperta. A igreja envolve movimento. Movimento para obedecer o ID. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado por essa oportunidade. Amém. Aleluia. Queridos, vamos abrir em Mateus 22, 37 ao 40. Mateus 22, de 37 a 40. Nessa noite eu queria refletir um pouco com vocês sobre o amor em 3D, em 3 dimensões. Mateus 22, 37, diz assim:
Vamos ler aqui. Mateus 22, 37. O Senhor diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém. Eu queria então, nessa noite, refletir um pouquinho com vocês sobre isso, amados, sobre o amor em 3 dimensões. O amor a Deus. Como é que nós expressamos o amor a Deus? O amor a Deus através da adoração. O amor à igreja através da comunhão. E o amor ao mundo através da evangelização. É um tripé, não é? Vocês têm aqui vários aqui, isso, que tem os tripés, né? Pois bem, o nosso amor ele tem que fluir em 3 dimensões. Primeiramente, o amor a Deus. E esse amor a Deus automaticamente me leva a amar o que Deus ama. E não existe nada mais precioso na face da terra do que a igreja. Deus deu o seu Filho por causa da igreja. Então, amados, pessoas que amam a Deus precisam amar a igreja. E pessoas que amam a igreja precisam amar o mundo perdido. E é nessa ordem de importância. Primeiro nós precisamos amar a Deus. E eu queria ficar só no segundo, porque o primeiro vocês entendem bem, têm sido muito ministrados. Mas eu quero pegar só as 2 últimas dimensões, que é a dimensão da comunhão, do amor à igreja e do amor aos perdidos, que se expressa através da comunhão e da evangelização. Então, eu queria falar desses 2 assuntos e queria lembrá-los, amados, que na história da igreja, mesmo em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver igrejas que focaram apenas num desses aspectos e foram repreendidas pelo Senhor. Porque o amor a Deus automaticamente me leva a amar o que Deus ama. É impossível amar a Deus e não amar a igreja. É impossível amar o Deus que a gente diz que ama e não conseguir se relacionar com nossos irmãos, não conseguir amar nossos irmãos. Então, se alguém diz que ama a Deus, mas não ama a igreja, não ama os seus irmãos, está mentindo. Porque a Bíblia diz: se você não ama a Deus a quem você não vê, como é que você vai... Se você ama a Deus que você não vê, como é que você não vai amar o irmão que você vê? Então, nós temos esse mandamento, que quem ama a Deus precisa amar o seu irmão. E a Bíblia diz lá em João 3,16, todo mundo conhece. Mas 1 João 3,16 nós precisamos considerar muito. Porque 1 João 3,16 diz que nós conhecemos o amor de Deus nisso, que Ele deu o seu Filho por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, amados, a nossa espiritualidade não pode ser apenas verticalizada. Nós precisamos sim estar conectados, e a cruz aponta para cima, mas ela aponta também para o lado. Ela aponta para Deus, porque eu devo amar a Deus através da adoração. E a adoração, obviamente, é mais do que cântico, não é? Tem o cântico, mas é muito mais, porque se desenvolve na vida diária, na obediência e muitas outras coisas. Mas, queridos, o amor a Deus vai me remeter a amar a igreja. Se eu digo que amo a Deus, a quem não vejo, e não amo a quem eu vejo, essa espiritualidade não é verdadeira. É impossível amar a Deus e não amar a igreja, apesar dos seus defeitos. E a igreja tem defeitos sim, a igreja tem falhas sim, a igreja tem problemas sim, porque ela tem a mim. O fato de eu fazer parte da igreja já indica que ela tem problema, porque eu sou um problema, eu tenho dificuldade, né? E a gente precisa sempre olhar no espelho. A gente sempre precisa olhar no espelho, né? Quando
pessoas maduras, quando tem que justificar erro, olham no espelho e dizem: eu sou o problema. Agora, pessoas imaturas, quando tem que apontar erro, sempre olham pela janela para buscar culpados. Nós precisamos, se a igreja tem defeito, eu preciso olhar no espelho, porque possivelmente o problema da igreja sou eu. Então, amados, é impossível amar a Deus e não amar a igreja, e não viver em comunhão. E o amor à igreja se expressa através da comunhão. Nós precisamos viver em comunhão. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse é o chamado de Deus, amados. E é um desafio, porque nós temos histórias diferentes. Viemos às vezes de culturas diferentes. Mas quando nós chegamos na igreja, nós precisamos nos afinar. Nós precisamos viver em comunhão. E é um desafio para nós. É um desafio. E a comunhão, alguns não gostam da comunhão, porque a comunhão nos expõe, a comunhão nos lapida, a comunhão nos derruba as nossas máscaras. Não dá para viver em comunhão, num contexto de comunhão, usando máscaras e fingindo ser o que nós não somos. Eu estava lembrando de uma história, eu conto algumas ilustrações, só para lembrar para os irmãos, que havia um sujeito que ele estava fugindo da polícia e a porta do prédio da igreja estava aberta e ele entrou. E os irmãos naquele dia iam ter um tempo social, iam comer, iam ter refeições. E ele se fez de crente, diz: não, fugi da polícia. Ele diz: não, eu sou crente também, entrou nos meus irmãos, e a paz do Senhor. Como Maluf, né, saudava os homens com a paz do Senhor e as irmãs com a paz da senhora. Aí ele, a paz do Senhor, fingindo que era crente. Aí o pastor disse: ô irmão, que bom que você está no nosso meio, rapaz. Então você vai fazer o seguinte: você vai orar pela refeição. E nós vamos comer, você vai orar e nós vamos comer. Aí ficou apertado. Ele coçou a cabeça e falou: rapaz, não é que eu esqueci o diabo da reza? Pois é. Então, queridos, se a gente finge que é uma coisa, mais cedo ou mais tarde vai se manifestar o diabo das rezas. Vai se manifestar a minha hipocrisia, o meu problema. Então, por isso, amados, que Jesus morreu por relacionamento. A cruz aponta para a restauração de relacionamento, primeiramente o homem com Deus, mas também, assim como aponta na vertical, ela aponta para a horizontal. Porque Jesus veio reconciliar o homem com Deus, mas também o homem com o homem. E esse é o grande desafio da igreja: viver em comunhão, custe o que custar. E para andar na comunhão, eu preciso morrer para mim mesmo. E eu preciso me afinar com os meus irmãos. Amém, queridos? Nós temos histórias tremendas na Bíblia. Por exemplo, a história de Davi. Tem um livro maravilhoso que eu recomendo para todo líder: Perfil de 3 Reis. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas não é à toa que era um homem segundo o coração de Deus, porque ele, queridos, passou por um teste terrível e tremendo de fogo. Aliás, todos os homens que Deus colocou no governo de seu povo foram profundamente tratados, passaram pela escola do fogo de Deus. E Davi foi o homem da reconciliação, o homem da comunhão, o homem que restaurou as tribos, a comunhão e o relacionamento entre as tribos, o reino do norte e o reino do sul. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, amados, porque ele teve realmente a graça de amar o reino, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo pisado, mesmo correndo risco de morte. Mas ele não saiu do reino, ele permaneceu firme. E sabe por que Deus tratou com ele? Deus tratou profundamente Davi, porque ele teve um Saul, que era um perseguidor, e teve um filho chamado Absalão, e foi aquele que tentou dividir o reino. A divisão é aritmética do diabo.
A divisão, Deus é o Deus da soma e da multiplicação. Tudo que subtrai e divide é de Satanás. E quem se presta a isso é um instrumento do inimigo. E tudo que eu divido, que eu planto a semente da divisão, amanhã ela vai cair contra mim mesmo. E Davi foi um homem que ficou firme, mesmo apanhando, mesmo sofrendo, mas ele ficou firme. Sabe por que Deus tratou Davi daquela forma? Para extinguir o Saul que havia dentro dele, e extinguir que persegue, e o Absalão que divide. Então, amados, todos nós temos dentro de nós um Saul que persegue, que luta para se manter no poder, que busca poder, e um Absalão cujo significado é pai da paz, mas se tornou o príncipe, aliás, se tornou o pai da divisão. Queridos, o grande desafio nosso é viver em comunhão. Apesar de nossas diferenças, apesar de nossas falhas, e repito, a igreja tem defeito? Tem. Toda igreja tem defeito. Você nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Se você encontrar, você não pode entrar nela, porque você vai torná-la imperfeita. Então você tem que, por amor a ela, você tem que se manter longe dela. Mas o desafio é viver em comunhão. Davi foi tratado por Deus para extinguir, amados, o Saul e o Absalão. Aquele que persegue e aquele que divide. Aquele que luta por poder e aquele que divide o que os outros estão fazendo. Amados, a comunhão é um grande desafio para nós. Mas voltando um pouco, eu estava falando sobre as igrejas que Deus repreendeu. E tem cada uma dessas 3 dimensões, igrejas foram repreendidas. Eu não sei se Jesus mandasse uma carta para essa congregação, o que ele falaria, mas é interessante que o amor precisa ser vivido nessas 3 dimensões. Agora, nós tivemos a igreja de Éfeso que perdeu o primeiro amor. Perdeu o amor da dimensão vertical. O amor a Deus foi perdido por aquela igreja. Lembra-te de onde caíste, Apocalipse 2:3. E lembra-te de onde caíste, e arrepende-te e volta ao primeiro amor. Jesus é o nosso primeiro e único amor de nossas vidas. Então essa igreja falhou na primeira dimensão do amor a Deus. Mas existe uma outra igreja, a igreja de Corinto, e os corintianos são um problema antes da fundação do mundo. A igreja de Corinto, ela tinha um problema, ela já tinha um outro problema, que era o problema da falta de comunhão. Ela era uma igreja que falhou profundamente na comunhão. E Paulo bate duro neles, porque eles falharam na comunhão. Falharam na segunda dimensão. E a outra igreja que falhou na terceira dimensão, que é o amor aos perdidos. A igreja em Jerusalém. Estava muito boa a comunhão, estava muito boa em Jerusalém, mas a ordem era: vocês receberão a virtude do Espírito Santo, serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas eles ficaram em Jerusalém, porque o negócio estava bom. E eles ficaram em Jerusalém e não queriam ir. E alguém disse que quem não pratica Atos 1:8 vai sofrer Atos 8:1. Aí Deus mandou a perseguição. Aí eles saíram por toda a terra espalhando a palavra. É nós que decidimos se vai ser com dor ou sem dor. Se a gente obedece, vai ser indolor. Agora, se não obedece, Deus precisa mandar perseguição. Essa igreja de Jerusalém falhou em cumprir a missão de amar os perdidos, de levar o evangelho às nações, porque Jerusalém estava muito boa, muito aconchegante, e eles ficaram ali. Lógico, na comunhão, no partir do pão, nas orações, era algo muito bom, mas, queridos, o amor a Deus nos remete ao amor à igreja. Não existe nada mais lindo na face da terra do que a igreja de Jesus. Amados, a igreja tem problemas sim, mas 1000 vezes a igreja. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, porque eu vim no Nordeste, a gente não tinha muita instrução de como viver, como se relacionar, e a igreja nos ensinou a amar pessoas.
A igreja nos ensinou o que é casamento. A igreja nos ensinou o que é amar os irmãos. Então, 1000 vezes a igreja. 1000, não existe nada melhor do que a igreja. Nada mais lindo do que a igreja de Jesus. Então, trate de amá-la. Trate de viver em comunhão. Apesar das diferenças, precisamos insistir e persistir na comunhão. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, queridos? Você sabe que Jesus tinha uma predileção especial por Betânia. Jesus gostava de Betânia. Jesus tinha um amor muito grande por estar em Betânia. Porque em Jerusalém, por onde ele passava, ele levava pedrada, paulada. Mas quando ele ia, ele sempre pousava em Betânia. E Betânia tem a figura da igreja, presta atenção, a figura da igreja. Por que Jesus amava tanto Betânia? Porque ali havia a figura da igreja de Jesus. Havia uma adoradora, havia uma serva e havia um amigo. Igreja é lugar de adoradores, de servos e de amigos. E nós temos que construir, isso não vem pronto. Nós precisamos construir relacionamento. Jesus morreu por relacionamento. Ele não morreu por doutrina. As igrejas se dividem por doutrinas, mas Jesus morreu para reconciliar o homem com Deus, mas também os homens uns com os outros. Amados, 1000 vezes a igreja. O mundo tem escola para tudo, mas o mundo não tem escola para a vida. A igreja é o único lugar em que nós recebemos a instrução para a vida. A igreja é a escola da vida. E portanto nós precisamos amar a igreja. E se eu digo que amo a Deus, mas não suporto meu irmão, e não amo meu irmão, eu sou mentiroso, e a minha espiritualidade é falsa. Porque quem ama a Deus precisa amar a igreja. Amém, queridos? E deixe-me aqui só dizer como que a gente expressa a comunhão. Só dizer aqui como é que essa comunhão precisa ser vivida. Nós precisamos ter comunhão, e essa comunhão se expressa de algumas formas muito práticas. Primeiro, a comunhão nos cultos regulares da igreja. Eu preciso estar como diz Hebreus 10, 25, não deixando a vossa congregação. Não deixar de congregar. Eu preciso congregar. Eu preciso prezar os encontros da minha igreja. Eu não posso falhar nos encontros dos meus irmãos, porque eu preciso estar junto. Eu tenho a responsabilidade de edificar meus irmãos. E quando nos reunimos, não tem salmo, tem hino, tem doutrina, 1 Coríntios 14, 26. Então temos que ter comunhão nos cultos regulares, participarmos da vida da igreja. Onde tem povo de Deus, eu preciso estar junto. Porque a igreja é a grande fogueira. E eu sozinho, amados, eu sou uma brasa, mas eu sozinho, isolado, eu me apago e morro. Eu preciso viver no contexto de comunhão, no contexto da igreja. Então, comunhão através dos cultos regulares. Não deixe de congregar. Priorize as reuniões da igreja, porque isso é uma expressão de amor à igreja. Se eu digo que amo a igreja, mas eu não estou nem aí para os encontros dela, eu estou falhando gravemente. Mas eu preciso ter comunhão também na doutrina. 1 Coríntios 1:10, ele diz que 1 Coríntios 1:10 diz, meus queridos, que rogo, irmãos, que faleis todos uma mesma coisa e tenhais todo o mesmo parecer. Igreja não é lugar para doutrinas várias. Nós temos uma só fé, uma só doutrina, um só Espírito, um só batismo. Nós precisamos estar afinados com relação à doutrina. Os pastores não podem falar uma linguagem ou falar outra. Eu preciso falar a linguagem dos meus líderes. Eu não posso trazer doutrinas estranhas para onde eu estou frequentando. Porque se eu estou aqui, é sinal que eu vou viver o que está sendo ensinado aqui. Se eu quero viver outras doutrinas, então vou procurar outras igrejas que têm outra doutrina que eu gosto. Mas se eu estou aqui, é para pensar como meus irmãos pensam. É para caminhar como meus irmãos caminham. Igreja é lugar de adoradores, de servos e de amigos. Mas isso não vem pronto, precisa ser construído. Amados,
Comunhão nas tribulações, Filipenses 4,14. Paulo diz: bem fizeste em participar de minhas aflições, minhas tribulações. Amados, comunhão nessa hora da pizza e do churrasco. Nós somos bons para nos unir na carne, né? Quando tem um churrasco, estou dentro. Mas nós precisamos estar dentro também, chorando com quem chora e se alegrando com quem se alegra. Comunhão nas tribulações, amados. Isso é expressão de amor à igreja. Estar junto, levando as cargas uns dos outros. E comunhão de bens. Atos 4,32. Repartir com o que não tem. É o que diz a palavra. Se alguém tem bens do mundo e vê seu irmão passando necessidade e não reparte, como estará nele o amor de Deus? Nós conhecemos o amor de Deus nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar vida pelos nossos irmãos. Você tem dado a vida pelos seus irmãos? Queridos, a igreja nunca será mais do que aquilo que eu sou. Eu preciso, de fato, me colocar à frente, não esperar por ninguém, mas me colocar para servir a igreja do Senhor. Amém, amados? E tudo na igreja, qualquer função é muito digna. Se for para limpar banheiros, graças a Deus. Uma irmã estava ouvindo o testemunho do Marcos Witt, e ele disse que quando ele chegou na congregação, ele já era um músico muito conhecido, e ele esperava que o pastor ia colocá-lo direto no ministério do louvor, mas o pastor foi muito sábio. Disse: querido, e ele disse: olha, eu estou aqui para servir a igreja, tal, sempre aquelas coisas, né? Ele disse: tá bom, amado, nós temos um ministério vago, ultimamente não temos ninguém para limpar os banheiros. E ele falou: meu Deus, eu achei que eu ia estar aqui na frente, vou estar lá atrás limpando o banheiro. Aí ele foi limpar os banheiros. Um dia ele lá mexendo, a água suja da bacia espirrou no rosto dele. Aí ele ficou mesmo mordido e disse assim: será que esse pastor não tem visão? Não sabe quem eu sou? Não sabe os talentos que eu tenho? O Espírito Santo falou: se você na minha casa não servir para limpar banheiro, você não serve para nada. Não busque funções que aparecem. Busque servir a igreja no que é necessário. Igreja é lugar de servos. Você quer cultivar a presença de Jesus? Seja uma igreja de adoradores, seja uma igreja de servos, seja uma igreja de amigos. Nós somos amigos, não somos concorrentes. Não podemos disputar por funções, por cargos. Levai as cargas, não é levar os cargos uns dos outros. Amém, amados? Jesus está no meio. Por que Jesus gostava tanto de Betânia? Por causa dos servos, por causa dos servos, por causa do amigo e por causa dos adoradores, da adoradora. É isso que representa a igreja, queridos. Nós vamos caminhar nisso. E eu quero partir para a terceira dimensão, que é o amor aos perdidos. Amor ao mundo através da evangelização. O que é evangelizar, amados? Evangelizar, aliás, deixa eu dizer uma coisa antes, porque a partir daí é que se desenvolve a nossa missão. Você sabe qual foi o maior evento da história humana? Alguns diriam assim: o maior evento da história humana foi o homem criar imprensa, foi o homem pisar na lua, o homem fazer os grandes feitos, colocar satélites, né? Por tudo quanto é lugar, para mapear a terra, links e mais links. Mas, amados, o maior acontecimento da história humana não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra, diz o Billy Graham. Esse foi o maior evento de toda a história humana. Deus descer e pisar na terra. Esse foi o maior de todos os eventos. Isso, portanto, nos dá uma incumbência muito grande, porque nós temos uma missão de torná-lo conhecido. Alguém um dia disse assim: Senhor, eu queria tanto ir em Jerusalém, ver onde o Senhor, pisar os pés onde o Senhor pisou. O Senhor disse: meu filho, eu não quero que você pise os pés onde eu já pisei, eu quero que você pise os pés onde eu nunca pisei, porque há pessoas esperando pela salvação.
Parece que Jerusalém tornou a romaria dos evangélicos. Enquanto Aparecida é a romaria dos católicos, Jerusalém, todo mundo quer ir. Mas, amados, tem muitos lugares que nós precisamos ir. Lugares que não são confortáveis. Então a evangelização, a expressão do amor ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus tinha um único Filho e fez dele um missionário. Então, a evangelização, amados, é a principal missão da igreja. Evangelizar e fazer discípulos, gerar filhos para Deus e educar filhos para Deus. Evangelizar é gerar filhos para Deus. Discipular é educar filhos, porque Deus não quer filho mal educado. E a igreja é muito pródiga em fazer o primeiro, mas muito fraca em fazer o segundo. Nós precisamos discipular. E discipular é ensinar pessoas a serem cada dia mais parecidas com Jesus. Amém, queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Vocês conhecem a parábola do homem feio? Conhece a parábola do homem feio? Não? Tem muitas parábolas, mas vou contar aqui a parábola do homem feio. Havia um menino que era muito feio, mas o bichinho era feio, era um mapa do inferno de ponta cabeça, tadinho. Era muito feio o bichinho. E para acabar de piorar, sempre a mãe o chamava, todo mundo chamava de feiudo. Feiudo, vem para cá. Menino, feiudo, vai comprar o pão. Feiudo, vai buscar o leite. Feiudo. E o menino cresceu extremamente complexado. E um dia, um amigo dele, já era rapaz, ele tirou todos os espelhos de casa, que nem ele gostava de se ver. A mãe era tão feia que a mãe não dava o peito, a mãe dava as costas para ele. O bichinho era feio. Era muito feio. E um dia um amigo foi levá-lo num psicólogo. Disse, bom, eu vou levar você a um psicólogo muito bom e ele vai resolver o seu problema de complexo. Aí ficou ouvindo, disse, como é que é? Doutor, meus pais me chamaram de feiudo para lá. Na escola todo mundo me chamava de feiudo, eu sempre fui alvo de bullying e sempre todo mundo me chamava de feiudo. Ele disse, aí depois de ouvir mais ou menos 1 hora, ele disse, bom, eu já tenho a solução para o seu problema. Tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Ele disse, pode falar a ruim primeiro. Ele disse, olha, o teu problema não é complexo de feiura, é que você é feio mesmo. Aí ele desesperou. Não, pelo amor de Deus, eu paguei uma nota para o senhor me dizer o que eu já sabia, não precisava disso. Mas ele disse, mas calma, que eu tenho uma outra notícia muito boa para você. Você vai fazer o seguinte, ele tirou da gaveta a foto de um verdadeiro galã, o homem mais bonito do mundo. E mostrou para ele, falou, olha, você vai fazer o seguinte, todo dia você vai tirar essa foto da gaveta e você vai olhar para ela e cada dia você vai se tornar mais parecido com ele. Eu não sei se funcionou para ele, mas para nós funciona. Sabe quem é esse hominho feio? Basta você olhar no espelho que você vai conhecê-lo. Nós somos o homem feio. O Espírito Santo é o psicólogo que nos convence de nossa miséria. João 16:8 diz que o papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da nossa feiura. Eu sou o homem feio. Agora, meus amados, existe um remédio para mim e para você. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3:18 que todos nós com o rosto descoberto, contemplando como no espelho o mais belo entre os milhares, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós damos trabalho para o Espírito Santo nos convencer de que nós somos feios, né? Mas esse hominho feio sou eu e você. Mas esse hominho feio, o Espírito Santo vai transformando de glória em glória. O Espírito Santo não veio à terra para nos dar poder apenas, mas para nos transformar de glória em glória. Amém, amados? Então o que é evangelização? É 2 coisas: proclamar as boas notícias a quem não conhece e explicar a quem não entende. Há muita gente que não entende o que é o evangelho, o que é o plano da salvação. E dentro de nossas igrejas, você lembra do irmão do filho pródigo que estava dentro de casa, mas estava perdido dentro de casa. Tinha 2 perdidos ali, porque ele não conhecia nem quem era seu pai. Seu pai tinha boi gordo e ele estava sonhando com cabrito. E quantos, amados, estão dentro de nossos templos que de fato não conhecem a Jesus? Então nós, pastores, nós precisamos expor. Lembra de Filipe,
e o eunuco disse assim, isso é explicar quem não entende. Ele disse assim, você entende o que está lendo? Ele disse, eu nem sei. Eu não sei de quem é que ele diz isso. Como eu posso entender se alguém não me explicar? Então evangelizar é contar as boas notícias daquele que veio à terra. É falar de Jesus. É falar pelo menos as 8 verdades sobre Jesus. Eu não tenho tempo para falar agora, mas as 8 verdades fundamentais sobre Jesus, é proclamar essas verdades a quem não conhece, e anunciar, e ensinar, e explicar detalhadamente a quem não entende, como fez o Filipe com o eunuco. Nós precisamos explicar o evangelho para quem não entende, proclamar para quem não conhece, e explicar para quem não entende. Amém, amados? Meus amados, existe um clamor muito grande, por missionários, por evangelistas. Qual é a diferença entre evangelização e missões? É que evangelismo você faz no seu contexto de convivência. É o frentista, é o padeiro, é o motorista do ônibus, você já vive no contexto. Agora, missões é lá, precisa de preparação, de conhecer, de levantar sustento, mas, amados, todos podem evangelizar em Jerusalém. A ordem é Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Missões locais, minha cidade, missões regionais, meu estado, missões nacionais, o meu país, e missões mundiais, os confins da terra, nessa dimensão. Mas quem não atravessa a rua para evangelizar o vizinho, não vai atravessar o Atlântico para evangelizar outros países. Nós precisamos ir atravessar a rua. Vocês já estão inseridos no contexto de evangelização. Deus te plantou naquela rua, como diz Jamê, Deus amou a rua Honório Prado de tal maneira que mandou José Pereira para lá, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está onde você está, não é por infelicidade, é por propósito de Deus. Então frutifique onde você está, porque se você não frutificar onde está, Deus não vai tirar você para mandar para outro lugar melhor. Então frutifique onde está. Amém, queridos? Meus amados, existe um clamor por missionários. Existe um clamor que brota, meus amados, da terra. O mundo está dizendo para a igreja que dorme o profundo sono. Eu não estou dizendo com você, eu estou dizendo de maneira geral. Mas, amados, o mundo está dizendo, passa, Atos 16:9, passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas existe também um clamor que brota do próprio inferno, porque aquele homem que foi para o inferno, ele diz, pai Abraão, manda Lázaro na casa do meu pai, para que dê testemunho, para que não venha também para esse lugar de tormento. Possivelmente milhões de pessoas no inferno. Se pudesse ter a chance do rico de clamar a Deus por missionários, mas a realidade e dizer, Deus manda alguém na casa do meu pai, porque esse lugar é um lugar indescritível de terror e de sofrimento e dor, de lágrimas. Manda alguém na casa do meu pai. O próprio inferno clama por missionários, mas o céu continua clamando. Isaías 6:8, a quem enviarei, quem há de ir por mim? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Como é que você vai responder? Meus amados, o mundo clama, o inferno clama, o céu clama por missionários. E amados, eu estava ouvindo um testemunho de um diretor da missão, da Visão Nacional, do Jonathan Pinheiro. E ele falou alguma coisa que me impactou muito. Ele disse que um dia tinha um velhinho que sempre sentava no primeiro banco e ficava ali de cabeça baixa, de olhinho fechado, e todo mundo achava que, por que esse velho só dorme? Por que ele vem para o culto? Ele estava ouvindo a palavra. Nunca julgue seu irmão, que você pode ser injusto, como Ana, que Eli era cego não era só fisicamente, mas era cego também espiritualmente, confundiu aquela mulher com uma embriagada quando ela estava chorando diante de Deus. Pare de apontar o dedo, estenda a mão para o seu irmão. Estenda as mãos em vez de estender o dedo para apontar defeitos e falhas. Amados, esse velhinho estava lá, e um dia ele aceitou Jesus. Eu quero receber esse Jesus tão maravilhoso que vocês falam. E aí, amados, um dia ele chamou o pastor e disse, pastor, eu quero fazer uma pergunta para o Senhor. Aonde estão meus pais? Onde estão meus tios? Onde estão meus avós? Aonde é que eles estão agora?
o senhor pode me explicar? E disse: pastor, por que o senhor demorou tanto para chegar e trazer esse Jesus tão maravilhoso para nós? Mas os meus antepassados, para onde ele foi, pastor? E aquilo disse que arrasou o pastor. Ele disse: meu Deus, aonde é que eu estava? O que eu estava fazendo de tão importante que eu não ouvi a voz do Senhor? Eu demorei tantos anos para ouvir a voz de Deus. Ele disse: meu Deus, eu estava numa igreja brigando por cortina, que cor vai ser a cortina, se vai ser preta, se vai ser branca, como é que vai ser, e brigando por coisas triviais, e às vezes morrendo, sem Deus e sem esperança. Ele disse: pastor, por que você demorou tanto? Por que o senhor não veio antes, para que eles tivessem o privilégio de conhecer Jesus, como hoje eu tenho, pastor? Por que o senhor demorou tanto? Amados, o mundo não tem tempo a perder com a nossa falta de tempo. Existe um clamor por missionários e por evangelistas. O amor a Deus me remete ao amor à igreja, e o amor à igreja me remete ao amor aos perdidos. Amém, queridos? Precisa ter esse tripé de um amor que se expressa das três formas. E eu quero terminar somente com um testemunho aqui dos irmãos moravianos. Queridos, Deus usa os incapazes para coisas impossíveis. Deus usa os incapazes para coisas impossíveis. O príncipe Nicolau Zinzendorf, um dia, que era o pastor dos moravianos, dos irmãos moravianos, esses homens mandaram missionários por toda a face da terra. E eles se vendiam como escravos para evangelizar lugares em que só entravam escravos para trabalhar, como na América Central. Eles se vendiam como escravo e pegavam o dinheiro da venda, da sua venda, para pagar a passagem para ir e nunca mais voltar. E quando alguém perguntava, e quando os 2 primeiros moravianos foram enviados, perguntaram para ele: o que vocês vão fazer? Vocês vão morrer? Os pais não queriam que fosse. Disseram: olha, é um lugar de muito sofrimento, de muita doença, de muita escravidão, de muito sofrimento, onde os escravos apanham e tinham as costas marcadas de chicotes. Eles disseram: eu estou indo buscar o fruto do penoso trabalho do cordeiro. E essa se tornou o lema dos moravianos. Mas um dia, amado, chegou um homem lá do Alasca e disse: pastor, pelo amor de Deus, sabia que era uma igreja missionária que em 20 anos fez mais do que a igreja em 200 anos. Os moravianos fizeram em 20 anos, pelo fogo do Espírito Santo. Eles foram incendiados pelo poder do Espírito Santo. E eles, amados, foram os que criaram as primeiras comunidades de comunhão, de relacionamento. E era gente diferente. Era, na verdade... E deixa eu dizer uma coisa aqui. Um dia perguntaram para Jamé: Jamé, como é que você convive com tantos homens diferentes? Como é que você se sente? Eu me sinto como Noé na arca, cercado de bicho estranho. Mas eu também sou estranho para eles. Agora, se eu pular fora da arca, eu morro. Só existe vida na igreja. Se você pular fora da igreja, você morre. Então, 1000 vezes a igreja. Fique firme e forte. Se tem problema, leve aos seus líderes. Ore, clame. Quando o homem não nos ouve, Deus nos ouve. Quando o homem não consegue nos ouvir, mas Deus nos ouve, Deus responde. Então ore, ore. E não critique, não abra a boca. Se um dia você tiver que deixar a igreja por algum motivo, queridos, e eu estou falando aqui para os futuros pastores, e por favor, não estou dizendo de passado, estou dizendo de um princípio espiritual, que está no livro Perfil de 3 Reis. Eu não estou falando de passado, porque a mim não compete julgar, e também, não é? Lógico, talvez não havia muita clareza, mas assim, amados, só existe uma forma de eu sair como líder, como pastor, abençoado de uma igreja. Eu saí, em primeiro lugar, só, em silêncio e para longe. Se eu dividir o que os outros fizeram, eu vou plantar a semente da divisão, e o que eu vou fazer amanhã, outros vão dividir, porque eu plantei e abri uma porta espiritual para o diabo. E eu estou dizendo para os futuros pastores, não estou aqui remetendo nada do passado, por favor. Eu estou dizendo um princípio espiritual que a gente precisa observar. Amém, queridos?
Se eu um dia tiver que sair da igreja de Jesus, por algum motivo, eu preciso sair sozinho, eu preciso sair em silêncio, porque eu e a minha boca grande, né? Quando sai atirando para tudo quanto é lado, e sair para longe. Amém, queridos? Esse é um princípio espiritual que os futuros pastores precisam e líderes precisam praticar. Amém? Mas, voltando aos moravianos, desculpe, deixa eu só dar um dado aqui para vocês, por favor, só voltando um pouquinho aqui. Eu já estou meio velho, às vezes esqueço alguma coisa, algum detalhe, mas só uma coisa importante, queridos. Estima-se que hoje existe mais gente que passou pela igreja do que gente que está na igreja. A estimativa é de aproximadamente 40 milhões de desviados ou desigrejados. E a maior parte desse grupo está entre 16 e 34 anos, que é a força da igreja. Vós jovens sois fortes. Amado, o que está acontecendo com a igreja de Jesus? Nós precisamos edificar uma igreja de adoradores, de servos e de amigos, para que isso não aconteça mais. Amém, amados? Então, finalizando com os moravianos, ele disse: nós não temos mais ninguém para mandar, nós não temos dinheiro, não temos recursos, não temos nenhum missionário, enviamos tudo, todos que tínhamos nós enviamos. E aí de noite, Jesus apareceu para ele e para o Nicolau Zinzendorf e disse: vocês têm sim um homem para enviar, vocês têm o oleiro, vocês têm o oleiro, que era um homem que fazia de vaso e panela de barro para a comunidade local. Era um homem apagado, era um homem que não tinha nenhuma expressão, amado, espiritual. Não era um excelente pregador, mas veja só, Deus usa os incapazes para coisas impossíveis. Esse homem de noite Jesus apareceu e falou: mande o oleiro. E ele foi conversar com o oleiro. O oleiro disse: tudo bem, eu só preciso de 2 coisas para cumprir a minha missão. Eu preciso de 2 coisas. Ele disse: o quê? Eu preciso de um tempo para orar. Ele falou: quanto tempo você precisa? 2 minutos. E aquele homem orou e disse: tudo bem, mas tem um segundo pedido. Me arrumem um par de sandálias, pode ser usadas mesmo. Me arrumem um par de sapato, pode ser usado. O homem possivelmente estava descalço. Ele estava descalço. Não era tão pobre que não tinha um calçado. E as 2 condições, quando tem missionários exigindo hotel 5 estrelas, conforto, salários, regalias, carro de luxo e segurança, eles pediram só 2 coisas: 2 minutos para orar e um par de sapatos usados mesmo. No outro dia o príncipe veio e o príncipe disse: olha, você vai, mas nós temos dinheiro para mandar, não temos dinheiro para trazer. Possivelmente você não vai voltar mais, porque lá é muito gelado e muito longe, e nós não temos ninguém para mandar com você, não vamos te assalariar. Bom, uma proposta dessa, só um doido ia aceitar, né? Mas graças a Deus pelos doidos que têm coragem de crer no poder de Deus e na provisão de Deus. No dia seguinte ele chegou para enviá-lo, ele já tinha ido embora. Perguntou para os vizinhos: onde está aquele homem, o oleiro? Olha, as coisas que ele tinha distribuiu para os vizinhos e ele foi embora. Ele disse que tinha uma missão muito urgente para cumprir. Amado, você sabe o resultado? Hoje, mais de 50% dos esquimós no Alasca servem a Jesus por causa de um homem que a história não registra nem o nome dele, mas que foi e mudou a história de um povo. Amados, esse é o nosso chamado. Esse homem nos envergonha profundamente. Você diz: eu não tenho capacidade, mas eu quero dizer qual é a sua posição hoje. Você vai fazer como Moisés, que vai tentar terceirizar a missão? Você vai fazer como Jonas, que vai entrar no fundo do navio e ir para longe e ficar dormindo o sono da preguiça e o travesseiro da pouca vergonha? Ou você vai assumir a missão como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim? A resposta só você pode dar ao Senhor. Mas, amados, existe gente esperando por você. Existe gente morrendo sem Deus e sem esperança. E o amor aos perdidos se expressa através da evangelização. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. E eu já quero chamar os diáconos para que nós passemos para a ceia. Enquanto eles vêm, nós oramos.
Você pode orar também por essa palavra. Senhor Jesus, nós te bendizemos pela tua palavra, te bendizemos por todo o bem que o Senhor nos tem feito, te damos graças porque tu és o Deus que fala. Continua falando aos corações de meus irmãos aquilo que na minha incapacidade eu não pude transmitir, mas continua falando, Espírito Santo, aos corações de meus irmãos. Abre nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o chamado do Senhor, Pai. Clamamos por isso, nos colocamos em tuas mãos. Nos ajude a amar nessas 3 dimensões, nos ajude a ter um amor que se expressa através da adoração ao Senhor, que se expressa através da comunhão, que se expressa através, ó Deus, da evangelização. Nos leve a isso. Trabalhe a vida de meus irmãos e a minha vida. Por favor, transforma-nos de glória em glória. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus.